É da desistência de Joe Biden na corrida presidencial nos Estados Unidos. Nós vamos falar a respeito disso. Olha só, uma carta foi publicada por Joe Biden e ele cita em um trecho desta carta o seguinte: por enquanto, quero expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tão fortemente para me ver reeleito. O presidente afirmou, inclusive, que vai fazer um pronunciamento à nação ainda nesta semana. A carta de Joe Biden está rodando todo o mundo agora, porque não resistiu às pressões, professor Gesualdo. Joe Biden, que já vinha sendo muito questionado a respeito da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade até física, não só de disputar as eleições, mas de, eventualmente, estar à frente dos Estados Unidos por mais 4 anos, depois do atentado contra Donald Trump, viu essa pressão aumentar ainda mais e agora anuncia a sua desistência. Boa tarde a todos, boa tarde Cuba, Pri, Diogo, Wilson, meu querido Pachecão. Já era mais ou menos esperado, né? A dificuldade cognitiva do Biden era elementar, ele tinha dificuldade inclusive de andar, era muito claro que ele passava por algum problema um problema de ordem mental mesmo, ele tinha descognições gravíssimas. E depois que os apoiadores da campanha deixaram de fazer investimento na campanha, e depois que o Barack Obama veio e disse que seria fundamental que ele deixasse a campanha, parecia que era questão de momento para que essa decisão que ele tomou viesse realmente à tona. Da minha parte, eu acho que não era nada além do que nós esperávamos. E para aqueles que torcem contra o Trump, também era algo torcido, era algo que as pessoas buscavam para que nós pudéssemos ter uma nova campanha. A persistir o cenário da campanha dos Estados Unidos com o Trump e com o Biden, talvez fosse a maior proporção de votos para um candidato em detrimento do outro na história da eleição dos Estados Unidos. Nós temos o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que está acompanhando muito de perto não só as eleições nos Estados Unidos, mas a repercussão de cada passo que é dado lá nesta corrida eleitoral, mundo afora. Ele é nosso correspondente na Europa e chega agora na programação da Jovem Pan, no nosso Está na Roda, para falar mais a respeito deste anúncio de Joe Biden, que não está mais na corrida eleitoral. Luca Bassani, bem-vindo ao Está na Roda. Bom dia, boa tarde a vocês, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan, nessa cobertura histórica. Afinal, o presidente americano Joe Biden acabou de postar uma carta nas suas redes sociais, principalmente no X, o antigo Twitter, no qual ele disse que por mais que tivesse o intuito de concorrer à reeleição, acha que é do melhor interesse da nação que não o faça, e isso provavelmente pelas questões políticas envolvendo o Partido Democrata, que tem pressionado a sua desistência e a sua própria capacidade física, cognitiva, que está bem limitada durante os últimos meses. Nós vemos que ele agradeceu a vice-presidente Kamala Harris, também disse que durante esses 4 anos fez grandes avanços no aspecto econômico, diminuindo o desemprego, melhorando o PIB dos Estados Unidos, combatendo também as questões das mudanças climáticas, mas que nesse momento acredita que se afastar seja a melhor coisa, né? Se afastar da reeleição, ao mesmo tempo em que continuará trabalhando pelo restante do seu mandato. Então não é uma renúncia à presidência, portanto ele continuará trabalhando como presidente até o dia 20 de janeiro de 2025, que é assim que prevê o Código Eleitoral americano, e se afastará provavelmente da campanha eleitoral, já que os democratas terão um grande desafio em encontrar até o dia 19 de agosto, a convenção do partido, um nome que seja consenso. Muitos falam que Kamala Harris seria a sucessora natural, já que é a vice-presidente dos Estados Unidos, mas é um nome bem pouco popular dentro dos estados-chave, considerando que ela era uma senadora da Califórnia, uma advogada, muito progressista em alguns aspectos, o que acaba afastando os eleitores de centro, principalmente do Midwest americano, né, naqueles estados cruciais como Michigan, como é Ohio, como é também Wisconsin e Minnesota, e provavelmente aí será o desafio do Partido Democrata de encontrar um novo nome. Por enquanto falam do governador Newsom da Califórnia, mas também encontra muita rejeição perante os outros estados. Outro nome seria Gretchen Whitmer, que é governadora do Michigan. Esse é um estado crucial e que ela tem boa aprovação por lá, então poderia também ser uma opção. Assim como o governador Shapiro da Pensilvânia, outro estado que é chamado Swing State e que poderia oferecer também uma chance eleitoral aos democratas nessa região. Da mesma maneira como no final de semana passado praticamente tudo mudou
quando aconteceu o atentado ao ex-presidente Donald Trump, e naquele momento houve uma verdadeira transformação na campanha. Agora também tudo muda e os números ruins de Joe Biden provavelmente não serão definitivos para a reeleição do ex-presidente Donald Trump, que até agora era o favorito nessa corrida, mas tudo pode mudar, nós continuaremos aqui acompanhando. Ô Luca, o Wilson Pedroso, nosso comentarista, quer te fazer uma pergunta. Luca, boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que nos assistem aqui na Jovem Pan. Luca, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou em diversos nomes como possíveis candidatos a vice. E aqui, pelo menos no Brasil, a gente escuta muito o nome de Michelle Obama. Isso é algo real ou é mais uma narrativa da imprensa aqui no país e nos Estados Unidos isso não é uma opção? Olha, Wilson, é inegável que Michelle Obama foi uma das primeiras damas mais populares que os Estados Unidos teve durante os últimos 20, 30 anos, além de ser uma figura que também pontua muito bem nessas pesquisas que são feitas. O problema é que nós vemos que ela é afastada da questão política desde que Obama deixou de ser presidente. Então, são mais aí de quase 8 anos praticamente que ela não tem uma participação política ativa e também não sabemos o que ela pensa do aspecto econômico, da imigração, da saúde pública, da segurança nacional, relações internacionais, né, Ministério das Relações Exteriores, por exemplo. Então, é uma figura muito carismática, com um poder político muito forte, né, poderia capitalizar toda essa bom carisma que ela tem para ser eleita, mas no que diz respeito às políticas em si, é uma pessoa desconhecida e muitos acreditam que vão acabar preferindo um político tradicional, alguém que já tenha uma experiência, seja no legislativo, seja no executivo, sejam os senadores ou governadores do Partido Democrata por todos os Estados Unidos, e ela seria talvez uma opção para daqui 4 anos, quando o partido se renovar. Afinal, é importante mencionar que, ao mesmo tempo em que o Partido Republicano procurou alternativas a Donald Trump, quando ele estava com as pendências na justiça, e de certa forma ainda está, encontraram Ron DeSantis na Flórida, até mesmo Nikki Haley, o Vivek, tantos nomes surgiram, enquanto que os democratas apostaram em Biden e agora, em cima da hora, querem mudar esse nome. Portanto, o partido passará inevitavelmente por uma reconstrução, já que um candidato escolhido assim às pressas tem pouca chance de ganhar, mas uma eleição é uma eleição e tudo pode acontecer, e obviamente que os democratas farão de tudo para tentar reverter o quadro atual. Luca Bassani vai continuar conosco aqui no nosso Tá na Roda, e nesse momento eu quero ler para vocês o que escreveu Joe Biden nesta carta publicada em suas redes sociais. Ele escreveu o seguinte: meus caros americanos, nos últimos 3 anos e meio nós tivemos um grande progresso como nação. Hoje, os Estados Unidos têm a economia mais forte do mundo. Nós fizemos investimentos históricos para reconstruir nossa nação, em diminuir os custos de medicamentos para idosos e expandir um sistema de saúde acessível para um número recorde de americanos. Nós fornecemos cuidado criticamente necessário para milhões de veteranos expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armamento em 30 anos. Nomeamos a primeira mulher afro-americana na Suprema Corte e aprovamos a legislação climática mais significativa da história mundial. Os Estados Unidos nunca estiveram em uma posição para liderar tão boa quanto a que estamos hoje. Eu sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês. O povo americano, juntos, nós superamos uma pandemia única em um século e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Nós protegemos e preservamos a nossa democracia e nós revitalizamos e fortalecemos nossas alianças ao redor do mundo. Tem sido a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E mesmo que minha intenção seja a de buscar a reeleição, acredito ser do melhor interesse do meu partido e do país que eu abra mão da candidatura e foque apenas em cumprir com os meus deveres enquanto presidente pelo resto do meu mandato. Vou me dirigir à nação durante esta semana com mais detalhes sobre a minha decisão. Por ora, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão por todos aqueles que trabalharam tão duro para que eu fosse reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris pela extraordinária parceria neste trabalho e quero expressar minha profunda apreciação ao povo americano pela fé e confiança que colocaram em mim. Acredito que
Acredito no que sempre acreditei. Não há nada que os Estados Unidos não possam fazer. Quando fazemos juntos, nós só precisamos nos lembrar que somos os Estados Unidos da América. E assina Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, desistindo de concorrer à presidência norte-americana na corrida eleitoral que travaria contra Donald Trump. Quero a sua opinião, meu querido Diogo da Luz. Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês aqui. Era a notícia mais do que esperada, né? Quando George Clooney veio em público dizer que Biden precisava desistir, naquele momento ficou muito claro que Biden não seria mais o candidato à presidência. Era uma questão de tempo. O George Clooney, todos sabem, um ator extremamente prestigiado no mundo inteiro e também atuante intensamente no Partido Democrata, trabalha muito junto de arrecadações, esteve sempre próximo do Biden e ele representa, quando ele fala com a nação, ele fala com mais força muitas vezes do que o próprio presidente. Agora, o Biden fica numa situação um pouco estranha, né? Porque se ele diz que ele não tem condições de ser candidato, é difícil explicar para as pessoas, embora tenha feito uma carta muito bem escrita, certamente por assessores, é difícil dizer que ele possa ser presidente por mais 7 meses num país tão importante como os Estados Unidos. E agora, a busca do vice vai ser a grande discussão. Na minha opinião, eleitoralmente, George Clooney, inclusive, seria um dos melhores nomes para concorrer com o Donald Trump, mas politicamente muito dificilmente vai ser aceito. Mais provável, talvez o Shapiro, governador da Pensilvânia. E a sua avaliação, meu querido Luiz Fernando Pacheco, sobre esta desistência? Ele faz um agradecimento efusivo à sua vice, que é o nome que ganha mais força agora para substituí-lo nessa corrida eleitoral. Luiz Fernando Pacheco. Boa tarde, meus amigos de bancada, boa tarde à nossa qualificada audiência. É uma carta que comove, essa carta do Joe Biden. Afinal de contas, envelhecer, todos sabemos, não é algo muito fácil. E admitir, né, que não estamos mais preparados para exercer determinada função, como uma função tão importante como a de presidente dos Estados Unidos, é algo que deve ser muito dolorido. De toda forma, é uma carta sincera que vem a atender um chamamento que era de todo o Partido Democrático e, na verdade, creio eu que do mundo inteiro pela relevância que os Estados Unidos têm. O Joe Biden estava se tornando um candidato extremamente frágil em relação ao Donald Trump, que também, apesar da idade já um tanto quanto elevada, exibe um maior vigor físico, uma maior capacidade para dentro das suas ideias, das quais eu discordo em 110% delas, mas enfim, ele tem a capacidade de colocar isso na mesa e o John Biden não tinha mais. É muito importante, Nelson, isso que você falou, por demais importante era o que eu tinha me chamado grande atenção na carta. Ele faz uma exaltação à vice-presidente, ou seja, ele dá um aval à vice-presidente, apesar dela não ser tão popular. Para fazer frente ao Donald Trump, nesse momento, faltando poucos meses para a eleição, que é em novembro, precisa ter alguém com muita força. Precisa ter alguém com muita força. Eu apostaria e gostaria muito de ver o nome da Michelle Obama. Os pensamentos dela são desconhecidos? Me parece que não. Ela esteve ao lado do marido dela, o Barack Obama, durante 8 anos. E acredito que eles não tinham muitas grandes discussões no leito conjugal sobre as políticas que ele estava implementando. E foi um grande presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Uma mulher, pela primeira vez na presidência dos Estados Unidos, eu acho que é algo, simbolicamente algo que seria muito bom para o mundo. Uma mulher negra, mais ainda. E uma pessoa que realmente tem a força para barrar essa candidatura desastrosa desse inimigo da democracia que é o Donald Trump.
Professora Priscila, não sei se Donald Trump já previa, mas ontem no seu discurso, primeiro discurso depois do atentado do sábado da última semana contra ele fez severas críticas contra a Kamala Harris. Eu estava ontem acompanhando, inclusive repercutindo aqui em tempo real no jornal Jovem Pan, e ele a chamava assim, indistintamente de louca. Falava que ela era muito louca, falava que ela... chamava a Kamala Harris de esquerdista radical. Ou seja, você acha que Trump já esperava a desistência de Biden e a ascensão do nome da Kamala como uma possível agora adversária política? Ele já inaugurou as suas críticas ontem mesmo, na primeira oportunidade depois do atentado. Dele esperar ser ela, propriamente dita, a candidata, o Kobe, eu não sei, mas que já era esperado por todos essa desistência dele, né? Parece que ele ia falar sobre isso amanhã, se antecipou quanto a essa desistência. E eu acho que o Trump, ele já visualizava possíveis candidatos que substituiriam, então, essa candidatura do Biden. É claro que a gente viu, né, nos comentários do nosso correspondente, e até mesmo trazida aqui pelo Diogo, pelo nosso Pacheco, que ela não tem uma força expressiva como tem o Biden, que já estava aí, né, no governo, nos governos anteriores como vice, enfim. É uma mulher e agora é trabalhar esse novo personagem. Entretanto, é bom a gente lembrar que nessa carta, na hora que você leu aí para nós, ele fala sobre o que ele vem fazendo, ele fala sobre o que fez, né, sinaliza essa dificuldade que todo o mundo viveu diante dessa pandemia. Mas eu quero aqui fazer um contraponto ao que o Diogo trouxe para nós. Eu discordo no cenário em que ele, né, porque deu a entender aqui que o Diogo colocou para nós que ele deveria desistir, né, nesses 7 meses. Eu acho que não é assim tão claro, porque eu acho que a desistência dele vem por causa do final desse mandato, que ele teria então 86 anos. É claro que começou a sinalizar, né, essa questão cognitiva dele no debate, né, então trouxe esse alvoroço para essa questão cognitiva. Ele não fala o motivo pelo qual ele desiste, ele vai trazer essa desistência, como ele disse na carta, posteriormente. E aí, nesse cenário, eu concordo com o Pacheco, é muito difícil a gente envelhecer, muito embora, né, fique claro aí que ele troque nomes. Não há, eu acho, um perigo nesses 7 meses que se sucedem a governança dele. Né? Então, acho que vem aí com força, eles vão entender quem tem mais importância nesse debate, e a vice dele seria, obviamente, uma questão natural, mas eu não sei se ela tem força a ponto de bater de frente com o Trump, e ele já está desmerecendo, né, desde logo a relevância dela. A gente volta agora com o nosso correspondente Luca Bassani, que tem mais informações a respeito disso. Luca. Pois é, Kobayashi, acabou de sair, o ex-presidente e candidato Donald Trump disse que agora será mais fácil ainda derrotar Kamala Harris. Ele colocou isso nas suas redes sociais, acabou de ser divulgado, e nós vemos então que ele já supõe que o Partido Democrata escolherá a vice como a atual candidata à presidência dos Estados Unidos. Vale a gente lembrar de um outro aspecto que é importante nas eleições, é o fato de candidatos se fazerem conhecer nacionalmente, principalmente em países de proporção continental, como é os Estados Unidos, como é o Brasil. Lembrando até as eleições de 2018, naquela ocasião, o candidato Fernando Haddad demorou-se a se fazer conhecido em outras partes mais longínquas do Brasil, exatamente por ter atuado mais na política de São Paulo. Se nós observarmos agora os Estados Unidos, se não recorrerem ao nome de Kamala Harris, que já é conhecida, obviamente, por ser a vice-presidente, qualquer outro governador ou senador de um determinado estado, ele é conhecido no seu estado, na sua região, mas terá que correr bastante para se tornar um nome conhecido nacionalmente, e nesse ponto é mais uma desvantagem para os democratas, mas também uma vantagem. Afinal, nós temos que pessoas desconhecidas é mais fácil de fazer com que ela crie um certo sentimento de simpatia no eleitorado, principalmente aqueles indecisos, aqueles da população periférica de alguns estados norte-americanos que são cruciais, que não são não estritamente democratas, nem estritamente republicanos. Outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar, que essa desistência por um segundo mandato não é algo novo na história dos Estados Unidos, isso já aconteceu em outras 8 ocasiões, mas a última vez que isso aconteceu já faz bastante tempo. Foi com o presidente Lyndon B. Johnson, que era
então o vice-presidente de John F. Kennedy, que assumiu após o assassinato de Kennedy, completou o mandato de Kennedy, foi eleito mais uma vez e não quis, mesmo podendo, a reeleição. Isso nos anos 60, então faz bastante tempo que isso não acontecia. É basicamente a tradição dos americanos, sejam republicanos ou democratas, buscar pelo menos um segundo mandato, mas acredito que ao longo dessa semana, através dos discursos de Biden e de outros diretores da campanha, nós saberemos os reais motivos e qual a estratégia do partido para tentar encontrar rapidamente um nome que possa melhorar os números nas pesquisas eleitorais e também ter um desempenho melhor nos debates frente a Donald Trump, que não será nada fácil, ao meu ver. Pergunta, Diogo da Luz. Boa tarde, um prazer falar com você, Luca. Eu comentava agora há pouco que eleitoralmente me parece que o George Clooney seria um nome fortíssimo como candidato à presidência. Politicamente já acho que não. E ele resolveria uma questão que você trouxe agora. Ele é mais do que conhecido nacionalmente. Você vê alguma possibilidade disso acontecer? Eu acho essa possibilidade um pouco remota, Diogo, até porque se nós considerarmos que atualmente o Partido Democrata ele está tentando evitar com que pessoas que não fazem parte do establishment político possam ter uma grande relevância nesse cenário, assim como aconteceu no Partido Republicano. Nós sabemos que quando Trump foi eleito presidente, ele era uma pessoa já muito conhecida nacionalmente, mas uma pessoa sem experiência política e acabou, de certa forma, levando o Partido Republicano para um caminho completamente oposto do que era o Partido Republicano historicamente. Inclusive, hoje nós vemos que o trumpismo ele fala mais alto do que o conservadorismo tradicional dentro do Partido Republicano nesses últimos 2 séculos de existência praticamente do partido. Então, George Clooney é de fato uma pessoa muito conhecida, um ator renomado e que tem uma força política em todas as classes sociais, em todos os grupos étnicos, mas acredito que a própria cúpula do Partido Democrata vai evitar com que um nome fora da política seja escolhido, até para fazer com que evitar com que o partido não se torne o que os republicanos se tornaram durante os últimos 8 anos. Por isso, acho que o nome dos governadores desses estados-chave, como Michigan e Pensilvânia, Gretchen Whitmer e também o governador Shapiro da Pensilvânia, são nomes muito fortes, além do nome da própria vice-presidente Kamala Harris, que já é conhecida, mas aí sofre já com a alta rejeição no início da sua candidatura por diversos fatores. Nós sabemos que Biden é um político do Partido Democrata, mas sempre se colocou no centro, nas ideias econômicas, nas ideias relacionadas ao comportamento, as questões mais tradicionais, né, como nós falamos, a pauta dos costumes, enquanto que Kamala Harris está mais à esquerda nesse ponto, sendo mais liberal no aspecto do aborto, no aspecto da identidade de gênero, da imigração e, portanto, acaba afastando outros eleitores também centristas de outros estados. Além do fato dela ser da Califórnia e os californianos na política nacional dos Estados Unidos não terem, desde Ronald Reagan, uma grande expressão. Então, isso seria também um fator complicador dentro dos regionalismos da política dos Estados Unidos, que é muito complexa e que agora terá um grande desafio para, em pouco tempo, encontrar um nome de peso. Lucas, quem fala contigo agora é o Gesualdo Almeida. Lucas, boa tarde. Eu vou voltar na linha de pergunta feita já pelo Wilsinho. O que chega pra gente aqui é que pesquisas dos Estados Unidos colocam a Michelle Obama com 55% e o Trump é 45%. Eu queria ouvir de você se essas pesquisas realmente reverberam aí nos Estados Unidos, se são de agências confiáveis e se isso não seria uma pauta de sensibilização para Michelle entrar no jogo. Olha, Gesualdo, o que a gente precisa observar é que a política e o sistema eleitoral americano é completamente diferente do que temos no Brasil e no resto dos países democráticos. Lá o voto popular e essas pesquisas que mostram 55%, 45% pegam o voto popular como base, elas não têm tanta expressividade ou tanta importância no aspecto da eleição em si, porque no colégio eleitoral o que vale são os delegados em cada um dos estados. Muitas vezes, até pegando como exemplo a eleição de 2020, em alguns estados como a Geórgia, 11 mil votos deram todos os delegados da Geórgia a Joe Biden e não deram a Donald Trump, e esse foi um estado crucial para garantir a vitória a Biden. Então, acredito que por mais que Michelle Obama seja assim, um dos melhores nomes testados por essas pesquisas,
precisamos observar se nos estados-chave, aí temos Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Minnesota, se de fato é um nome competitivo nesses estados para ganhar os delegados desses estados e fazer com que ela seja eleita e os democratas permaneçam no poder. Então é muito complexo. A metodologia dessas pesquisas, elas são feitas de maneira diferente a cada semana, em cada estado. E o voto popular muitas vezes não reflete aquilo que acontece em cada um dos estados, observando, por exemplo, a própria eleição de Donald Trump, que perdeu de Hillary Clinton no voto popular por 3 milhões de votos e mesmo assim conseguiu um número muito maior de delegados e foi eleito sem grandes problemas. Observar como isso foi feito e como será feito durante as próximas semanas. Afinal, acredito que, por mais que o partido precise dar um nome rápido para fazer a campanha continuar e esse assunto ser de fato resolvido, não é fácil em um país tão grande achar um consenso em algo tão importante. Muito bem. O Pacheco, você quer falar? Eu gostaria de falar, Nelson. Pois não. Rapidamente. Ontem, quando o Donald Trump fez ataques à vice-presidente Kamala, ele atacou pedras a Kamala e eu entendo que essas pedras, na verdade, são medalhas. Porque ele Trump, já escolheu a sua adversária. Para ele, Trump, a melhor adversária é a Kamala. Ele está escolhendo a adversária. O Partido Democrata não pode cair nessa armadilha. Hoje também, quando Trump faz ataques a ela, ele já está chamando ela para dançar, sendo que ela não foi incensada ainda como candidata. Mas ele sinaliza que a candidata que ele prefere e que é a melhor para ele é a vice-presidente. Por quê? Porque ela traz consigo a sombra do John Biden, que não foi um mau presidente, mas que teve o seu nome, de uma certa forma, desmoralizado nos últimos meses. Então, essa escolha do Trump, como se ele pudesse escolher, para mim, me parece muito clara. Quanto ao nome do George Clooney, nós tivemos o Ronald Reagan, que era um ator time B de Hollywood, foi presidente da República. Nós temos o próprio Trump, que era o Roberto Justus dos Estados Unidos. Aprendiz americano. Ator nos palcos. Vamos voltar à vida política, né? Acho que tem que ser descartada mesmo essa ideia do George Clooney e focar numa política, numa pessoa que tem vida política qualificada, que é a Michelle Obama. Esse é o maior temor do Donald Trump. Por isso que ele está incensando a vice-presidente, porque ele teme a força de Michelle Obama, que esteve ao lado de seu marido, eu diria que ajudando o seu marido a governar os Estados Unidos de maneira muito eficiente durante 8 anos.